O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está no céu. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra do Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sentados, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos vendo e vivenciando esse dia muito importante. Um dia em que nós esquecemos com muita facilidade ou não temos a consciência da importância dos anjos, portanto nós esquecemos. Nós achamos que é uma fantasia, nós achamos que é uma criação humana, que é aquilo que é aquela coisa de criança, né? O anjinho, né? Vai te proteger, não sei o quê. Não! Gente, isso não é coisa de criança, não é criação humana. Pelo contrário, é criação de Deus. E você vai ver repleto isso na palavra, na Sagrada Escritura. Tanto é que na igreja, no dia de hoje, se celebra com muita dignidade este dia, que é dedicado a eles. Por quê? Porque eles, durante a nossa vida inteirinha, eles têm a missão e a função de cuidar de nós, Nós não temos noção de como somos cuidados por eles, né? Muitas pessoas na história, por exemplo, Padre Pio é um deles, né? O Padre Pio, ele via e conversava com os anjos assim, desde sua infância. Ele tinha esse dom, né? Aliás, o filme do Padre Pio vamos pôr na lista para todo mundo ver, né? Pois é. Exato, é o único padre na história inteira que recebeu as chagas, né? Tem histórias de leigos que receberam, né? As chagas de Cristo, mas como padre, ele é o único da história, né? E é praticamente nosso contemporâneo, né? Sua mãe deve gostar, né? Do Padre Pio, né? Não é? Certa vez, alguém chegou para o Padre Pio, mas muito descrente dos anjos, né? E sabia, né? E ela ficou sabendo que o Padre Pio conversava com os anjos. E aí, de repente, um certo dia, ela questionou, né, o padre: olha, padre, eu posso falar com o meu anjo
falar com o seu anjo sobre algumas coisas? Pode sim, faz isso, né? O seu anjo fala para o meu e o meu fala para mim. Porque ela não conversa, nós não conversamos com os anjos, mas ele conversava com o anjo. Assim, ele tinha livre acesso, né? Isso é para bem poucos, né? Nem poucos não é para bem poucos, né? Padre Pio tinha esse dom de Deus, né? Que Deus deu para ele. E então, certa vez, ela, numa segunda visita, ela foi conversar com o Padre Pio, e o Padre Pio, e ela assim, descrente ainda, sem acreditar e tal. Ó, padre, meu anjo conversou com o seu anjo? Conversou. Ah, ele falou com o senhor? Falou. Mas sem acreditar, né? E ela assim, né? Tá bom, o senhor poderia me falar o que ele falou para a senhora? Ele falou, posso. Ele falou que você tá assim, 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 assim. Destrinchou, falou, ó, o seu problema é esse. E ele falou isso. Né? Você comprovando ali que de fato o anjo dele fala com o anjo. Então, isso é uma boa tática, né? Fala, olha, vamos ter esta luz acesa dentro de nós, vamos conversar com os nossos anjos. Os nossos anjos é um presente de Deus para nós, é um presente, é uma criação. Às vezes os anjos, nós temos uma visão, né? A gente às vezes vê o anjo assim como uma figura humana, né? Como nós. Não, os anjos não têm assim uma figura humana. Às vezes eles até podem se configurar a uma imagem parecida com a nossa, mas eles têm uma imagem própria de anjo, né? Mas são seres espirituais. Não tenhas medo, né? Mas, por exemplo, não é só Padre Pio, não. Por exemplo, muitos dos que tiveram a graça de ver e conversar com Nossa Senhora, conversaram com os anjos primeiro, né? Os pastorinhos de Fátima, eles, os videntes de Garabandal, de Fátima e tantos outros que são assim, que têm bons olhos pela igreja, né? No caso de Garabandal, a igreja ainda está analisando. Mas de Fátima já é bem reconhecido, Padre Pio reconhecido e tantos outros reconhecidos que tem assim uma mística, né, uma abertura, né, algo assim especial, né? Algo especial, algo mais elevado, né? Pois bem, nós vimos no Evangelho algo importantíssimo que diz assim. Foi uma conversa, né, com Jesus. Quem é maior no reino dos céus? Os discípulos estavam perguntando para Jesus. Jesus, então, inclusive a gente até fez um breve comentário antes sobre isso, né? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes. O que eu falei ontem? Jesus falando, Jesus. Conversão. Eu falei ontem isso aqui, Tá aqui, eu falei ontem e a palavra está aqui e eu nem sabia que era a palavra de hoje. Não sabia. Fui ver hoje isso aqui, né? Olha lá. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, se vocês não tiverem aquela pureza bonita da criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como uma criança, como esta criança, porque Jesus pegou uma criança era símbolo de não valer muita coisa não. Criança, viúva, mulher, viúva pior, mulher também, criança também, não tinha muito valor assim, né? Então é por isso que Jesus pega ainda mais criança ainda, que nem cresceu, né? Pega e ainda põe, quer dizer, não valia nada. Claro, né? Aos olhos da cultura da época, né? Falou, olha, tá bom, mas se vocês não forem como ela, como essa criança, a pureza dessa criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a gente precisa de ter esse coração de criança, esse coração puro, bonito, aberto a Deus, justamente para estar com Deus, abraçar com Deus. E quem sabe, na intimidade que você tem, se você crescer na intimidade com Deus,
os seus dons que você recebe pelo batismo, eles são potencializados. Os dons carismáticos, né? Os dons carismáticos. Uma hora a gente pode falar mais sobre isso aí, né? Que a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Então, e quem recebe meu nome, em meu nome, uma criança como esta, a mim recebe. Não desprezeis nenhuma desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos, aqui entrou, Jesus falando dos anjos, o próprio Jesus falando dos anjos, pelo amor de Deus, não é invenção humana, tá? E olha como é que a gente esquece dos anjos. Quem se lembra de anjo aqui? Né? Quem se lembra? Se lembra? Que beleza, que bom, né? Eu falando de mim mesmo, eu preciso de lembrar mais, né? Eu converso quase nada com os anjos, eu preciso, né, de conversar mais. Porque olha lá, não desprezeis esses pequenos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Os anjos, é claro que esses anjos são os anjos que não caíram, estão contemplando e adorando a Deus o tempo todo. Eles servem, a palavra é essa, servem. Eles servem a Deus o tempo todo. E uma das missões deles, que são milhares, são zilhões de anjos, a missão deles é ajudar a gente, é a cuidar da gente. Deus gosta disso. Aliás, Deus, essa é a dinâmica de Deus. É por isso que nós temos os anjos. Olha lá. Agora, o que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma se perde, não deixa as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que as 99 que se perderam. Ou seja, as 99 que se perderam significa as 99 que se acham que não, das pessoas que se acham que não precisam de conversão. Tem 99 pessoas aqui, um exemplo, é isso que a palavra está falando, que não quer saber de Deus, mas tem aquela que Deus sabe que vai abrir o coração, ele vai atrás daquela lá, né? Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que se perca, isto é o coração de Deus, ele está falando do coração dele, ó, está no céu. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que se perca nenhum dos seus pequeninos. Não se perca. Por isso que precisamos, com a ajuda dos anjos, ter este coração atento, né? Atento à voz de Deus. Agora, gente, eu coloquei aqui deixa eu ver onde que eu vi. Agora, onde que eu coloquei? Olha aqui o que vai dizer o catecismo. No parágrafo 350. Os anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem a seus desígnios salvíficos em relação às demais criaturas. Ou seja, a função deles é nos ajudar. Os anjos cooperam para todos os nossos bens. 351. Os anjos cercam Cristo, o seu Senhor. Servem-no particularmente no cumprimento de sua missão salvífica para com os homens. Nós vamos ver os anjos, na palavra toda a gente vai ver anjo, nós vamos ver os anjos na Bíblia inteira. Nós vamos ver lá com Abraão, na tenda, nós vamos ver com Moisés, nós vamos ver para todo lado, no Novo Testamento também. Agora, 352, a igreja venera os anjos, tem esse amor, esse carinho, né, para com os anjos.
Os anjos que ajudam em sua peregrinação terrestre e protegem cada ser humano. Agora há pouco eu falei, né? Agora há pouco eu falei assim, gente, o seu anjo, ele vai te ajudando. E o que falou no Evangelho? O Evangelho falou algo interessante. Ele está aqui, aliás, na primeira leitura, ele está aqui para te ajudar. Mas cuidado. E que se for possível, se for necessário, ele te atrapalhar também, só para ver se ele consegue te ajudar a olhar para Deus, ele vai também fazer isso. Porque nem tudo que a gente pensa que é bom para nós é de fato bom para nós. A gente se engana ou a gente pensa que os nossos argumentos vão consertar as nossas coisas. 353. Deus quis a diversidade de suas criaturas e a bondade própria delas, suas interdependência e ordem. Destinou todas as criaturas materiais ao bem do gênero humano. O homem, e por meio dele a criação inteira, destina-se à glória de Deus. Ou seja, todos nós, criaturas visíveis e criaturas invisíveis, no caso os anjos, todos nós estamos aqui para glorificar a Deus. Eles já fazem isso porque eles já estão no nível disso. A gente ainda não. A gente é nessa luta, né? É nessa luta que a palavra que no Evangelho fala, convertei-vos. Deus está indo atrás de você, então convertei-vos, né? Permita-se esta conversão. Respeitar as leis inscritas na criação e as relações que desviam da natureza e das coisas é princípio da sabedoria e fundamento da moral. Então que nós possamos de fato respeitar as leis que são estabelecidas pelo próprio Deus. Se Deus nos fez, se Deus nos ama, como nos ama, que nós possamos amá-lo do fundo do coração. Vou enviar, olha o que o Êxodo vai dizer. Vou enviar um anjo que vá à tua frente, filho, que te guarde pelo caminho, que te conduza. Veja, Êxodo capítulo 23. Vou enviar um anjo que vá à sua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Não adianta nada Deus preparar o céu e você não ir para lá, né? Se a gente não caminhar do jeito certo aqui. Respeita-o. Olha que beleza de palavra, né? Respeita. Olha lá, respeita-o e ouve a sua voz. Gente, se o anjo, presta atenção, ó. Se o anjo é de Deus, se ele é enviado de Deus, gente, ele não vai falar uma vírgula que não for da vontade de Deus para você. Então, respeita-o. É claro que o anjo caído sim, ou seja, os demônios sim, que também são anjos, que são criaturas. Esses vão te tirar da estrada. Mas o anjo de Deus, né? E não é assim, gente. A gente tem aquele desenho antigo, lembra disso? O anjinho do mal, o anjinho do bem. Lembra dessa imagem? É bem isso, viu? É bem isso. De fato, é bem isso. Vem o anjo que serve a Deus, mas vem os decaídos, tirando a atenção de Deus, tentando nos levar para Deus. Olha, não faça isso. Olha, cuidado. Não dá nada não, vamos lá, é nós. Não é assim? Não é assim? Vamos meter o louco, depois vai dar certo. Não faz isso não, pá. É assim. Não lhe ouça, né? Respeita a sua voz. Não sejas rebelde. Ou seja, coração de criança, coração sincero, né? Assim como uma criança que
sobe em cima daquele armário lá, o pai fala, pula filha, vem cá, pula. Ela, a criança pula. A criança pula. Ela acredita piamente que o pai vai pegar. O pai vai pegar. Pula filha, pula. A criança escuta a voz. Escuta a voz, acredita na voz. Agora, a gente, quando a gente fica mais marmanjo, pula, né? Eu vou pular. E se não é. Aí, ó. A gente fala desse jeito, né? Né? Eu vou pular. Então falta profundidade no nosso amor. A gente perdeu a sensibilidade, a pureza no coração, né? A gente perdeu este coração de criança, né? Mas a gente tem que voltar, hein? Temos que voltar. Ah, boa. Boa. A palavra é, temos que voltar. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Como é que a gente volta? Como é que a gente volta a ter aquilo que perdemos? Eu vou falar porque, né? Como é que a gente volta? Acho que foi coisas boas, né? Mas é tudo diferente, que você fez errado, você não faz de novo. Você fez as coisas Né, boas, também. você dá cara, né? Também. Buscando a Deus, cada vez mais. Também, mas tem uma outra coisa. Mais uma vez, como é que a gente volta a ter a criança, ela pula filha, pula filho, ô pai, vup, e pega. Como é que faz pra gente ter esse coração de novo? Acreditar em Deus desse jeito de novo? Como é que faz? Tem jeito? Primeira pergunta é essa. Vocês acham que tem jeito, sim ou não? Pode responder sim ou não? Talvez alguns não, alguns sim. É isso? Tem jeito sim, gente. E eu vou explicar como. É claro que é um processo também. A gente precisa, sabe do quê? De cura interior. Precisamos de curar aqui dentro. Porque a gente perde a coragem, a confiança em Deus de pular no colo dele, no amor dele, porque a gente foi muito ferido dentro da gente. Somos pessoas feridas, marmanjos feridos. Então essas machucaduras que estão dentro de nós nos dá medo de pular no abraço do Pai. Dá medo. A gente tem muitos medos, nós temos muitas feridas. E se não curar essas feridas, vai ser complicado. Então a resposta é essa: cura interior. Cura interior. Acredito que esse é um tema que a gente tem que amadurecer aqui. Anotem isso. Precisamos de amadurecer isso aqui. Cura interior. Para voltar a ter a coragem de pular no abraço do Pai. Olha, fiquei agora até... Agora foi. Maravilha, é isso mesmo. Não sejas rebelde. E vai terminando. Não sejas rebeldes, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. É Deus falando do seu anjo. Então escuta-o, respeita-o, porque ele está aí para te ajudar no meu nome. Respeita ele. Porque a palavra, o que é a palavra aqui? A palavra que é porque não suportará essa transgressão sua, essa revoltinha sua, esse nervosismo seu, essa sua falta de educação. O anjo não vai te suportar isso, porque ele está no nome de Deus. Ele está ali a serviço de Deus. Cuidado. Cara, as coisas... Olha... Gente, aqui serve aquela velha frase certinha. A gente planta, a gente colhe. E terminando. Se ouvires sua voz e fizeres tudo o que eu disser, tá vendo? É Deus que manda, ordena e direciona. E se ouvir tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos. Por quê? Porque você está fazendo do jeitinho de Deus. Ele está falando para você amar, você está amando, está perdoando. E adversários dos teus adversários.
Adversário, gente, é óbvio que ele está falando aqui de toda a maldade satânica. Deus vai ser junto com você porque você está com ele, e olhe, e vocês vão, tudo isso é para ir para o céu. Você é de fato inimigo do mal, Deus está com você para ser inimigo do mal. Cria juízo. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra. Aí vai falando as terras, né? Esses nomes de monte de terra aqui. Mas, em outras palavras, te conduzirá para o céu. Então que nós possamos, meus amados, dizer isso a Deus. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos te guardem, vai dizer o Salmo 90. Vamos deixar os anjos nos proteger e nos guardar, porque esta é a função deles. Eles não estão aqui simplesmente por eles estão aqui porque é a ordem do próprio Criador. E antes de pode ficar sentado, e antes da gente rezar o Pai Nosso, deixa eu ver aqui onde que eu li. Na história da salvação, olha o que está escrito, na história da salvação, Deus confia aos anjos o encargo de proteger os patriarcas, os seus servos. Salmo 90, 11, 13. E todo o povo eleito. Êxodo 23, 20, 23. Pedro na cadeia é libertado por seu anjo. Olha lá, quem que libertou Pedro quando estava preso na cadeia? O anjo dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 7. Jesus, para a defesa dos pequeninos, diz que os anjos deles veem sempre a face do Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18. Esta celebração foi introduzida, olha só como é que a celebração é antiga. Justamente essa que a gente está vivenciando hoje. Esta celebração foi introduzida no calendário da igreja, né? No calendário romano, em 1615. Se celebra esse dia desde 1615. Olha que maravilha, né? Tá bom, gente? Então que nós possamos, né, aprender a ser dóceis, ouvir a voz de Deus, até mesmo nos teus anjos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé para darmos uma resposta bonita a Deus, né?